Sejam muito bem-vindos ao Viver de Negócio, o podcast onde falamos sobre empreendedorismo. O meu nome é Hélio Ardágio e eu estarei apresentando este programa para vocês juntamente com a minha grande parceira e amiga Júlia Santana. Hélio, muito obrigada e começamos mais uma programação do Vivendo de Negócio. Você já sabe, quem vive de negócio vive com um propósito e é por isso que a gente sempre traz pessoas especiais para falar de assuntos relevantes. Afinal, o pessoal aqui gosta de ser muito bem informado, não é mesmo, Hélio? Muito bem, Júlia, muito bem citado, né? Sempre um grande prazer estar aqui com você. É uma grande comunicadora, né? E hoje estamos também aqui recebendo um convidado. O convidado é a verdadeira intersecção entre a fé e a razão. Eu vou estar apresentando aqui, ele é psicólogo clínico, psicanalista, professor de teologia, terapeuta familiar, também trabalha com orientação vocacional e muito mais. Mas antes disso tudo, ele também já atuou com vendas, já trabalhou com marketing digital, designer gráfico, gestão de tráfego pago, redes sociais. Com a gente hoje, o Dr. Rafael Batista. Seja muito bem-vindo, Dr. Rafael. Muito obrigado, né? Quero agradecer o convite, o Hélio, Júlia. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E gosto muito, né, de poder falar, né, daquilo que é essa carreira, que é essa trajetória, né? E fico feliz, né, de ter recebido essa oportunidade aqui hoje. Nós é que agradecemos essa grande oportunidade de ter um convidado com tão rica bagagem, né? Até para quem nos escuta, já falo que hoje o programa já vai ser um pouco maior, porque hoje o nosso convidado tem uma bagagem maior. É nosso dever aqui, meu e da Júlia Santana, como hosts, de estar extraindo do nosso convidado toda essa bagagem, tirando insights, tentando entender através da trajetória dele o que faz ele ser tão especial, o que faz ele se destacar em nossa comunidade, não é mesmo, Júlia? Não, e detalhe, hoje na nossa programação trazemos aquele assunto que faz toda a diferença. Falar sobre saúde mental é sempre muito importante para falar de negócios. Afinal, se a gente não tem uma boa consciência, se a gente não está bem com a nossa mente, a gente não consegue prosperar e investir. Então, empreender também é cuidar da sua saúde mental. E é sobre isso que a gente vai falar nessa programação, além de outros assuntos que vão agregar demais. Com certeza. E a gente vai trazer também, falando aqui da área do doutor, ligado ao empreendedorismo, a gente vai estar trazendo diversos assuntos. Vamos estar trazendo síndrome de burnout, vamos estar trazendo psicologia organizacional, vários assuntos relacionados a negócios, como que você pode ter um maior desempenho, né? Um alto desempenho nos negócios. Então vamos lá, mas antes disso tudo, de entrarmos no core do nosso programa, no core do assunto, a gente vai tentar entender a trajetória do Dr. Rafael, né? As escolhas dele, assim, a vida dele, né? E para começar, Dr. Rafael, antes de ter essa decisão de entrar na psicologia, né? Eu fiquei sabendo, a gente pesquisou a vida do senhor, que o senhor trabalhou na área de vendas, né? Uma área totalmente diferente, né? Uma área que te exige, que tem muitas metas, muita pressão, né? O senhor também trabalhou com marketing digital, com tráfego pago, social media. Ou seja, o senhor era um homem da TI, um homem da exatas. Então, antes de entrarmos mesmo no núcleo da questão, eu queria que o senhor estasse falando um pouco para a gente dessa experiência na área de TI e como elas moldaram o profissional que o senhor é hoje. Olha, eu sempre fui uma pessoa tímida. E aí, ao fim da adolescência, acho que aos 18 anos, eu fiz um curso de vendas. E aquele curso deu uma visão diferente sobre relacionar com pessoas, sobre conversar com pessoas. E a partir daquele curso, eu optei pela profissão de vendedor. E gostava muito. Terminando o curso, um amigo meu me chamou para ser vendedor de seguro funerário. E aí, aquele tipo de venda, né, diferente, né, batia porta em porta, oferecendo uma coisa que muita gente não gosta muito, né? E essa experiência ela foi muito importante para mim, para as próximas experiências depois dentro da área de vendas, porque me deixou mais extrovertido, me deixou mais
espontâneo para conversar com pessoas. A segunda experiência que eu tive de vendas foi interessante porque me chamaram para trabalhar no Novo Mundo. E aí era venda de eletrodoméstico, né, de móveis. E na entrevista, eu lembro que eu ainda tinha acho que 19 anos, só tinha tido uma experiência de vendas e ali eles sempre pegavam vendedores com mais Bagagem. mais né? bagagem, sim. E eles queriam alguém que tivesse informática e eu na época ainda não tinha feito nada de informática ainda, né? O computador não tinha essa facilidade como hoje. E me chamaram para entrevista, eu fiz a primeira entrevista com um dos gerentes. E aí na segunda entrevista me chamaram um gerente regional, que era aquela última entrevista mesmo, né? E aí ele perguntou para mim, você já tem experiência com venda de imóveis? Eu falei, não. Com venda de eletro? Eu falei, não. Você tem curso de informática? Eu falei, não. Aí ele olhou assim pro outro gerente, né? Fez assim, tipo, o que esse cara tá fazendo aqui? Aí o gerente falou para ele, se ele vende caixão, ele vende qualquer coisa. E aí, eu nunca esqueci essa frase, porque a partir desse jeito que ele trouxe, né, aquela experiência de vendas, né, ela acabou me trazendo uma abertura para vários outros trabalhos que eu tive na área de vendas. Então, eu entrei, né, fui contratado lá naquela época, aí trabalhei com essa parte de venda de eletrodoméstico, depois fui trabalhar com venda de seguro também. Cheguei a trabalhar com venda de consórcio, né? Você estava falando mais cedo. Trabalhei com a área de telefonia também, fui vendedor na Vivo, né? E dentro dessa parte, né? Eu passei 18 anos trabalhando com vendas. Eu tinha entendido que era a minha profissão. Não é isso mesmo. Só porque é uma pressão muito grande. Você pode ser o melhor vendedor num mês, a partir do dia 1º do outro mês era tudo. Metas. O histórico do vendedor não tem Acaba muita em um mês. serventia, né? Você tem que... Ele é construído dia a dia, né? Sim, e aí começa tudo de novo. E isso acabava gerando uma pressão, né? E chegou um momento que eu me vi estagnado. Eu me vi... poxa, já tem 18 anos que eu tô aqui, já tô começando a ver a idade chegando e comecei a ver, às vezes, alguns colegas que eu encontrava no comércio e o cara ali já beirando seus 60 anos, no pé né, ali na porta da loja e eu fiquei pensando, gente, a pessoa tá satisfeita, ok, mas eu não sei se é isso que eu quero, eu não sei se eu me vejo com 60 anos na porta da loja, não desmerecendo aquela profissão, mas não entendia que era isso que eu queria para o meu futuro. Eu fiquei procurando alguma coisa para fazer. Fiquei buscando alguma coisa. E até para vendas eu já não estava querendo qualquer coisa, eu já estava assim meio Mais seletivo. Né? mais seletivo. Eu fui percebendo que aquilo já não estava me satisfazendo mais. Eu assisti um dia, né, nessa procura, eu assisti um dia o Paulo Vieira, aquele coach, e ele tem um livro chamado Poder da Ação. E eu li o livro e assisti a palestra dele e aquilo deu um start para mim. Né? Até nós psicólogos temos um certo... A maioria, né, tem um certo preconceito com o coach. Mas isso no Brasil todo. Esse contato que eu tive com o coach foi tão positivo para mim que eu acabei não tendo esse preconceito, né? Até dentro da faculdade eu falava, gente, eu só tô aqui porque um dia eu ouvi uma palestra e aquilo mexeu comigo. E a partir dali eu falei, não, eu preciso agir. Eu preciso realmente fazer alguma coisa da minha vida e aí eu voltei a estudar. Primeiro eu fui estudar sociologia, fiz 1 ano e meio de sociologia e nesse período eu fiz o Enem. Fazendo o Enem eu passei, consegui a bolsa de psicologia e aí fui estudar psicologia. A transição de vendas veio aí, né? Só que nesse primeiro momento onde, não, eu tenho que agir. Eu fui atrás da faculdade e ao mesmo tempo que eu estava fazendo faculdade, eu entrei num cursinho de designer gráfico. E aí é um curso rápido, curso livre mesmo de designer gráfico. Em 6 meses eu já estava sabendo fazer arte gráfica, já estava sabendo mexer com redes sociais. E aí fui pegar esse trabalho para fazer.
acabei montando uma empresa de marketing, cuidando de redes sociais de algumas outras empresas. E aí foi onde eu aprendi a fazer também o tráfego pago, onde eu fui me envolvendo mais dentro dessa área, fazendo tanto a arte gráfica, a questão de vendas eu já entendi alguma coisa, então eu já sabia mais ou menos que tipo de imagem vendia, que tipo de linguagem eu tinha que usar. Então eu utilizei já ali um pouquinho dentro dessa transição para o marketing, aquilo que eu já tinha na área de vendas. E por ter passado pela área de vendas em vários aspectos dela, vendendo vários tipos de coisa, de material de construção, a móveis, a eletro, eu acabava tendo um conhecimento legal para trabalhar o marketing, né? Então isso acabou me ajudando. Me ajuda até hoje, porque às vezes eu tenho um paciente geral, que né? tem Que uma a gente empresa, usa. às vezes eu tenho um paciente que está em algum dos ramos, eu tenho entendimento daquela realidade. Acaba ficando mais fácil hoje, né? Eu tenho uma percepção sobre isso. Particularmente, eu acredito que vendas é uma das profissões mais completas que existe, justamente porque ela te forma para atuar em diferentes áreas. Um vendedor, ele consegue se adaptar a diferentes lugares, porque ele precisa ter essa inteligência emocional justamente para se conectar com pessoas, para convencer e também para ter aquele jogo de cintura, que é a persuasão, e tudo isso faz com que você consiga se posicionar melhor no mercado, independente da onde você atua. E assim como você, a minha trajetória também é muito parecida, porque eu atuei em vendas em diferentes ramos. Também trabalhei em área de construção, também tive a oportunidade de trabalhar com vendas de produtos odontológicos, enfim, eu trabalhei com vendas no geral. E a gente percebe que vendas e psicologia, elas andam lado a lado. É inevitável dizer que você escolheu provavelmente a sua profissão justamente porque era algo que você já fazia durante toda a sua vida inteira. Porque quando você vende, você está tratando de pessoas, entendendo as dores, tratando os sentimentos, solucionando problemas, e tudo isso tem a ver com o comportamento de pessoas. Quando a gente avalia os nossos clientes, a gente estuda, né, os planos de ação para eles, a gente está fazendo o quê? Um estudo psicológico daquilo que o nosso cliente precisa e como nós vamos sanar aquelas dores. Então, uma coisa não se distancia de outra, e como eu falei no off aqui, né, é muito necessário que a gente também trabalhe a nossa mente enquanto vendedores. Porque enquanto vendedores, quando a gente tem pensamentos positivos, ações práticas, nós conseguimos nos manter na área de vendas muito mais tempo. Existem até estudos que mostram que pessoas positivas, elas vendem 80% mais do que pessoas negativas. Então, eu vejo que tudo aí já era uma missão escrita por Deus também, né? Você já começou o seu trabalho na área de vendas para um dia atuar na área de psicologia. Eu achava interessante que às vezes eu trabalhava 2, 3 anos numa área, de repente eu tinha que vender outra coisa, de repente outra coisa. E por muitas vezes eu me questionei, Deus, por que que eu não sou igual aos outros que quietam no lugar só? Por que eu não fico vendendo a mesma coisa? E aí fui percebendo que hoje a bagagem que eu tenho para trabalhar na área da psicologia, tudo aquilo foi fundamental. Realmente, você trouxe um ponto que eu já tinha visto ele diante de Deus, no sentido de que Deus escreveu ali, de certa maneira, o que ele sabia que teria lá na frente, né? E aí a gente muitas vezes só vai entender esse propósito lá na frente mesmo, né? E é uma colocação que eu fiz porque, enquanto você falava, eu me via muito em você, inclusive. Porque em muitos momentos eu me questionei, poxa, o que eu estou fazendo, né? Parece que eu estou sempre mudando de áreas, sempre estando vendendo, mas sempre vendendo coisas diferentes. E, na verdade, o que me faltava era entender quem eu era. Eu sou uma vendedora, né? Eu me formei uma vendedora. E é isso que é a minha bagagem para atuar em qualquer área que for. Seja na comunicação, seja fazendo a venda de imóveis, que é o que eu faço hoje, seja me conectando com outras pessoas. Tudo isso foi porque eu aprendi a ser uma vendedora e esse talvez seja o chamado de Deus para minha vida. Na verdade, não talvez, eu vejo como o chamado de Deus para minha vida. Muito bem colocado, Júlia Santana, doutor Rafael. Sobre esse assunto, eu gostaria muito de fazer dois pontos, né? Uma que é essa questão de vendas. Às vezes a pessoa vê essa questão de vendas como algo isolado, uma área isolada, uma profissão isolada. Eu aprendi com o escritor e empreendedor Flávio Augusto, né? Que é um dos maiores empresários do Brasil, escreveu Geração de Valor, Ponto de Inflexão.
onde ele menciona muito ali que vendedor, na verdade, é uma área de conhecimento que todos devem aprender, todos devem se tornar bons em vendas, porque quem não precisa vender nada hoje? Tipo, se você, ainda que seja que você é um profissional autônomo, que tem um escritório, tem um serviço, você tem que vender o seu produto, que é o seu serviço, que é a sua consulta. Hoje mesmo eu estava falando aqui, hoje cedo com o Dr. Rafael, que eu procurei por um especialista, né, que um especialista que me foi indicado e eu procurei por ele na internet e tal, pelo nome, onde que ele atendia e não consegui achar, mandei mensagem, não responde, o profissional se esconde, né? Se ele não está tentando vender o serviço dele, que é a consulta, que é o atendimento, como que ele acha que ele vai conseguir aumentar a receita dele, independente da área, né? Como eu tenho uma empresa de venda de personalizados, de produtos personalizados, as canequinhas, preciso vender as canecas. A verdadeira área é vendas, né? O que a gente faz lá, que é fazer os produtos, estampar, a área de estampagem, toda a logística da empresa, isso é só uma área meio, a área fim mesmo de todas as empresas, de todos os negócios, acaba que é venda. E outro ponto também que eu gostaria muito de falar aqui, de um insight que eu tive aqui do comentário de vocês, é essa questão às vezes de trabalhar com uma coisa diferente, ter uma experiência em algo diferente e depois fazer algo totalmente diferente depois. Normalmente as pessoas dizem depois, eu perdi tantos anos da minha vida fazendo algo que eu não vou fazer mais a partir de agora. Eu até semana passada, um colega meu ali de trabalho, eu tive mencionando com ele, você trabalhou um tempo em Minas Gerais, como é que foi isso? Foi uma experiência... Ele, cara, joguei fora 5 anos da minha vida. Eu fiquei assim até calado na hora, assim, pô, jogou fora 5 anos da vida. Isso eu lembro de uma palestra, né, que foi o Steve Jobs, que fez essa palestra durante a formatura de um curso nos Estados Unidos, de uma grande universidade, não vou lembrar agora a universidade, mas o nome da palestra é Ligando Pontos. Se você colocar no YouTube Ligando Pontos, Steve Jobs, você vai ver esse grande discurso que ele fez nessa formatura, onde ele fala que tudo na vida nós estamos ligando pontos para um resultado final. Esse resultado final, afinal, o que é o resultado final? É a pessoa que você vai se tornar. É a pessoa que você vai se tornar. Vindo aqui um pouco para o lado da fé, né? Tem o escritor David Goggins, que ele escreve lá o livro... Agora eu não lembro, mas é David Goggins, né? Que ele tem um conceito que eu achei interessante, que é o quadro de Deus. Quadro de Deus. Deus é uma entidade que está além do tempo. Então ele tem um quadro... Esse quadro é você. O que você pode se tornar. Quando você pede para ele, Deus, eu quero isso, quero aquilo outro, ele meio que ele te deu, não assim, toma, você agora é forte, toma, pá, milagre, não. Mas ele te deu a capacidade de gerar aquilo. E se ele te deu a capacidade, você pode se tornar aquilo. E ele espera que você se torne aquilo, porque se ele te deu o dom, te deu os talentos, espera que você se torne aquilo. E aqui, esse ponto final que você vai alcançar, se você estiver em equilíbrio, em esforço, seria esse quadro de Deus citado por David Goggins. Não é mesmo? E esse ligando pontos que eu digo é como o Dr. Rafael, que teve uma experiência em vendas, uma experiência em marketing, uma experiência em TI, e no final ele teve agora uma experiência com psicologia, uma experiência na fé, que vamos estar falando mais à frente. Por que eu perdi tanto tempo? Por que eu não estou justamente onde eu deveria estar desde o começo para estar mais tranquilo? Talvez seja ali um fogo para queimar ao longo da vida, para forjar um homem objetivo, um quadro que é para chegar no final e ter esse quadro formado. Assim, vocês conseguem entender? Assim, Consigo, o perfeitamente. ponto de vista, ter esse quadro formado, trazendo um pouco também para a fé, para o ponto de vista bíblico. A gente tem a passagem dos talentos, não é mesmo? Por que eu tenho que fazer tantas coisas diferentes, passar por tantas experiências, né? Tem aquela parábola dos talentos, que Deus dá um talento para uma pessoa e para outras dá 10 talentos. Com certeza o que recebeu 10 talentos vai ralar um pouquinho mais, né? Para saber trabalhar tudo aquilo. E Deus espera que a pessoa que recebeu 10 talentos trabalhe os 10 talentos. E que a pessoa que recebeu um trabalhe um. Senão o que recebeu menos ainda vai ser tirado o pouco que ele recebeu e dado para quem tem mais. Não é mesmo? Então esse é o comentário que eu tenho para falar sobre isso. E que comentário grande, não é mesmo? Olha, essa questão de vendas, hoje a gente já percebe que as universidades já têm esse olhar.
A maioria das grades hoje de cursos superiores já tem vendas e marketing. Inclusive, a própria psicologia, a gente teve aulas, porque muitas vezes se forma um psicólogo, mas não ensina ele a buscar os pacientes, né? Então, isso está muito... já tá acontecendo, né? Já se começou a ter um olhar diferente para vendas, né? Enquanto você falava sobre essa questão do perder tempo, eu vejo que vendas, para mim, me ajudou não só a lidar com pessoas, né? Mas no ministério também me ajudou. Eu tive mais coragem para falar em público, até para me tornar um pastor, né? Eu tive que aprender primeiro a falar em público. E trabalhar com vendas me ajudou muito. Poder conversar com pessoas, poder tirar essa timidez, poder passar por cima dessa timidez e me tornar alguém que consegue falar em público, que consegue argumentar, conversar com pessoas. Tudo isso ficou mais fácil a partir da experiência de vendas, né? Mesmo que em algum momento, igual você falou, a gente não entende, mas por quê? Por que eu tô passando essa trajetória? Por que eu tô vivendo isso? Se a gente tiver um olhar um pouquinho mais apurado, a gente consegue enxergar pelo menos aquilo que a princípio já está sendo trabalhado na gente por Deus, né? Eu gostei muito da sua colocação, da colocação do Hélio, inclusive, foi uma colocação muito interessante, porque também foram muitos questionamentos que eu também já fiz a mim mesma, e acredito que as pessoas que nos escutam, que nos veem, também podem ter questionado, né? Por que eu estou fazendo isso? Será que eu estou perdendo tempo da minha vida? Por que eu estou entrando numa faculdade que não vejo tanto propósito? Por que estou neste trabalho que acredito que não vai me levar para lugar nenhum? Né? Ou depois a pessoa vai, sai e descobre que passou um tempo da vida dela vivendo aquele trabalho, vivendo aquela faculdade e não via perspectiva naquilo. As pessoas, elas são construídas por múltiplas experiências. A gente vai vivendo, a gente vai absorvendo histórias, vidas de outras pessoas, vão tocando nas nossas vidas, a gente vai mudando de acordo com as experiências que a gente vai vivendo. Então, eu acredito que todo esse processo que às vezes a gente imagina que está parado, na verdade não é um processo de estagnação, é um processo de amadurecimento, né? Pode parecer que a gente não está fazendo muita coisa, mas na verdade a gente está se construindo, está se moldando, a gente está se tornando uma pessoa diferente para estar pronto para algo maior. Ninguém vem pronto, né? Que nem você falou das pinturas. As pinturas mais bonitas, elas não são apenas traços, elas são construídas de nuances, de tinta, de perspectiva, são toda uma composição. Assim como a nossa vida, ela é uma composição de diferentes perspectivas, de diferentes experiências que fazem com que a gente consiga ser uma pessoa melhor, mais bem posicionada. Tudo depende de como a gente vai interpretar as experiências que a gente viveu. A gente pode escolher olhar tudo de uma maneira negativa e falar, poxa, eu tive uma perda de tempo gigantesca. Olhar de uma maneira positiva e ver, poxa, eu me construí uma pessoa melhor com tudo aquilo que eu fui capaz de viver. E isso me fez uma pessoa diferente, com bagagens diferentes, que me permite hoje atuar em diferentes áreas e transformar diferentes pessoas através daquilo que eu falo. Então eu vejo isso como algo muito positivo. Ninguém vem pronto. E hoje a pessoa está cada vez mais imediatista, não é mesmo? Às vezes a gente está passando por um conflito ou uma fase da nossa vida de falta de produtividade. Se bem que a produtividade é meio relativa, né? A gente pode estar sendo produtivo, mas às vezes a sociedade não nos vê como pessoas produtivas, ou nossa família não nos vê como pessoas produtivas. E é difícil você pensar que você está seguindo um caminho, que esse caminho daqui 5 anos vai te colocar onde você quer estar. Você tem claro, às vezes, na sua mente que você quer estar em um determinado lugar. Hoje você não pode estar nesse lugar. Você pode estar daqui 5 anos. Mas precisa passar, às vezes, por um processo de desconforto, um processo por exemplo, a faculdade, né? A faculdade é desconfortável você estar ali 4 anos e você não ganha nada ali de imediato. Você passa aquele tempo para ver se daqui 5 anos tem um salário melhor, tem propostas melhores. E também sobre o que o Dr. Rafael falou sobre vendas, que a sociedade está se abrindo mais pelo valor das vendas. Mas ainda assim eu vejo também um certo preconceito também, assim, uma falta de lógica de seguir esse caminho. Por exemplo, eu vejo meus amigos que são profissionais em nutrição, profissionais em personal trainer, né, educação física. Às vezes eles querem aumentar
o faturamento, conseguir mais clientes, o que eles pensam, né? Eu ia falar o primeiro pensamento, mas na verdade é todos os pensamentos. Vou me especializar mais na minha área. Se eu sou nutricionista, quero aumentar meu faturamento, vou fazer cursos de nutricionista, especializações em nutrição. Né? Sou personal trainer, agora vou me especializar em personal trainer para idoso, para outro segmento, fazer mestrado, tudo aumentando as habilidades técnicas dentro do setor profissional da pessoa. E às vezes ele não pensa que ele precisa vender mais. E às vezes ele não pensa que o que ele precisa é a pessoa que vai no Google e pesquisa nutrição mais o nome da minha cidade. Precisa aparecer o seu nome ali para a pessoa entrar em contato com você. Às vezes não é que você tem que saber muito sobre a sua área, né? Tem que ter um vasto conhecimento, mas você tem que saber vender o pouco conhecimento que você tem. Hoje as pessoas com o YouTube, né, com cursos online e tal, estão aumentando o conhecimento. Ainda mais a nossa geração, né, Júlio, os millennials, né, foi uma geração que estudou tanto, esperou tanto do ensino, né, como se agora eu tenho essa grande habilidade intelectual, esperava que chegasse e pá, toma aqui agora seu super salário. E não foi bem assim, não é mesmo? Os millennials não estão chegando entre 30 e tal e 40, né? Tô lendo na internet ali que estão chegando numa fase de desilusão. Até o doutor Rafael ia conseguir até falar mais dessa geração do que eu consigo. Mas na verdade é esse o comentário que eu queria deixar, que vendas é importante, às vezes a gente tem um grande conhecimento técnico, às vezes tem um conhecimento menor, mas independente, vendas tem que entrar. É um ponto que os profissionais estão deixando a desejar, né? Não é mesmo, doutor Rafael? Não é mesmo, Júlia? Olha, você falando aí, eu lembrei de um fato que aconteceu no início da minha carreira. Porque a princípio, assim que eu me formei, eu falei, agora, como eu faço? Né? E aí fui partir para o tráfego pago, partir para propaganda mesmo, né? E aí eu tinha jogado tráfego pago, foi até bom que na época eu joguei para terapia de casal e eu consegui praticamente encher a agenda com poucas semanas, né? E deu muito certo. Passados uns dias, uma pessoa me procurou, me procurou no WhatsApp, entrou em contato, olha, eu quero terapia pro meu filho e tal. E aí perguntei, olha, alguém te indicou? Não, eu olhei na internet, eu coloquei na pesquisa melhores psicólogos em Anápolis. Né? E eu tinha acabado de me formar. Só porque o Google entrega aquilo que você coloca. Se você coloca ali o marketing, se você coloca o tráfego pago, ele vai entregar para quem está buscando. E meu nome apareceu lá entre esses melhores que ela estava buscando, né? Graças a Deus eu consegui atender essa expectativa do que ela queria para o filho dela, né? Mas naquele momento eu não era um dos melhores psicólogos, acho que não sou até hoje, mas o marketing ele vai falar muito mais alto até do que as próprias especializações, porque a psicanálise ela vai trazer um conceito que é o sujeito suposto saber, né? Quanto mais a pessoa te entende como alguém que tem autoridade Perfeito. naquilo que você se propõe, mais a pessoa se entrega no processo terapêutico. Então, enquanto aquela família estava me entendendo como um dos melhores psicólogos de Anápolis, eles puderam se entregar ao processo terapêutico e o processo aconteceu. Eu faço ainda um comentário melhor, doutor. O senhor se tornou o melhor psicólogo de Anápolis no dia que o senhor decidiu se tornar o melhor psicólogo de Anápolis. Aí o senhor coloca no Google, faz uma campanha, coloca lá o melhor psicólogo de Anápolis. Aí o senhor aparece como o melhor psicólogo de Anápolis. Quem procura o melhor psicólogo de Anápolis vai procurar o doutor. E hoje em dia o pessoal tá muito... mas existe hoje uma inteligência artificial para me perguntar quem é o melhor. Meu amigo, mas onde você acha que essa inteligência artificial vai tirar esses dados? Ele vai no Google, pesquisar no Google a informação que está lá cadastrada e o Google vai dar para a inteligência artificial a informação que foi cadastrada através da construção de marketing, de tráfego pago. E a inteligência artificial, para você que está pagando o ChatGPT, é a mesma inteligência de quem está pesquisando no Google e caindo no tráfego pago.
Esse posicionamento de vocês também me fez lembrar de um livro muito legal que fala justamente sobre como se posicionar como autoridade, seja nas redes sociais, seja na internet, que é a Fórmula do Lançamento. Esse livro te ajuda muito a você criar uma autoridade. Fala sobre como é importante você se posicionar como autoridade para um grupo, para que essa pessoa te veja como um profissional de excelência. E a partir do momento que você gera ali conexão com aquele grupo, fala todos os dias, se posicionando como referência, aquelas pessoas elas vão ter mais credibilidade no seu trabalho. Isso é uma ótima forma de você começar o seu trabalho. Às vezes você começou ontem, começou hoje e quer gerar mais autonomia, mais autoridade dentro daquilo que você está trazendo para aquele grupo. Traga ali referências, traga conhecimento, ensine aquele grupo, né, diariamente. Você vai ver que as pessoas elas vão entender que você está se posicionando como o melhor e vão te buscar como referência naquele seu segmento de atuação. A Júlia acabou de trazer um comentário aqui que não pode passar batido, que é a Fórmula de Lançamento. A Fórmula de Lançamento é um livro como se fosse o Pai Rico, Pai Pobre. Todo mundo deve conhecer. Pai Rico, Pai Pobre é do Finanças. E a Fórmula de Lançamento é o equivalente no marketing e empreendedorismo digital. Né? Hoje temos no Brasil o Érico Rocha, né? Que é um grande... Praticamente ele fundou o empreendedorismo digital no Brasil. E esse curso que ele dá, e esse livro, A Fórmula de Lançamento, é um curso completíssimo, né? Um livro completíssimo que traz gatilhos mentais, neurovendas, né? Como que você vende utilizando a internet, qual é a lógica de vender utilizando a internet, qual é a lógica de criar um anúncio. Né? Hoje está muito modinha, eu vou colocar no chat GPT uma copy. Cara, mas você tem que entender o que ele está te dando, não é você colocar alguma coisa ali, ele te gerar um resultado e você... copiar e colar, você tem que entender que ele tá te... Qual que é o gatilho que está sendo acionado? É aquele gatilho que você quer acionar? Se você vai fazer uma venda e quer gerar um gatilho de escassez, um gatilho... Né? No livro explica isso de segurança, de autoridade. Entendeu? Você tem que saber, mesmo que você não faça copy, pra quem não sabe, copy é uma escrita persuasiva que você vai fazer, né? Como se fosse uma venda através da escrita. Né? Se você não sabe o que você quer passar... Né? Como que você vai passar? Eu estava falando com a minha irmã essa semana sobre o vestimento, sobre roupa. Ela também é uma doutora. A roupa não importa e tal. Eu falo, não importa se você sabe o que você está fazendo. Tipo assim, se você quer se vestir de forma simples e casual, você tem que entender que a visão que você passa é simples e casual. Fazer de forma pensada. O que você não pode fazer é querer passar uma imagem de sofisticação e... Alto ticket, alto valor. High ticket, né? Alto ticket. E se vestir né? com simplicismo, com casualidade. A pessoa que te olha não tem essa visão. Aí você quer abrir a boca e tentar gerar uma visão, uma autoridade, que a pessoa te olha e não associa isso. Entendeu? Você tem que ser intencional nas suas coisas. Então, vou fazer mais uma pergunta pro doutor aqui, que a gente tá quase acabando nosso horário na primeira pergunta. Eita! Eu acho que a nossa pauta hoje era para 15 perguntas, né? A gente tá chegando no meio do programa na primeira pergunta. Né? Que a gente vê quando que uma banca tá com muito conteúdo, tá com muito a ser dito, é assim, né? É um show. Então, doutor, como nasceu essa vontade, esse desejo de ir para psicologia? Assim, eu quero dizer assim, onde que começou esse sonho? Eu vou dar aqui uns exemplos. Por exemplo, a minha irmã também é psicóloga. Até mando um abraço para Poliana. A Poliana foi empreender em Portugal, né? Partiu para Portugal, está com um consultório de psicologia lá. Né? Um grande abraço. Ela começou, eu acredito, né? Às vezes estou até mentindo, mas acredito que ela foi para a área de psicologia através ali de uma série. Normalmente é um familiar, né? Que a gente tem um familiar como nosso. Esse familiar tem como um ídolo, né? E às vezes gosta da área por causa disso. Ou às vezes é até uma parte da cultura, ou às vezes é uma série, um filme. E ela assistiu Criminal Minds, né? Para quem é mais antigo vai lembrar, que eram os psicólogos forenses que investigavam crimes, né, doutor? Através da psicologia. Era uma série incrível. E ela era fã da série. Quando foi para escolher a graduação, foi para graduação. Eu fiz TI, mais ou menos. Entrei na faculdade em 2006. Tecnologia da informação, ciência da computação. Na época que estava estourado Matrix.
A Matrix, fala, mas é só um filme, mas começou aquela cultura pop do biomecânico, do hacker, aquela visão do hacker. Aí naquela época todos os filmes eram sobre hacker, sobre quebrar senha, sobre tecnologia, programação. E se dizia que a TI era a profissão do futuro. Né? E quando eu entrei na faculdade, até que a gente dizia, falar, não, é que o futuro não chegou. As oportunidades não chegaram, falava, mas TI não era a opção do futuro, né? Mas o futuro ainda não chegou, ele ainda tá longe. Então, doutor, o senhor teve uma referência assim para entrar na área da psicologia? Engraçado, né? A minha referência não está muito em alta ultimamente. Eu admirava muito o pastor Silas Malafaia, né? Porque eu sempre tive essa questão do religioso muito forte na minha vida, né? E muito cedo eu comecei a entender que eu tinha um chamado pastoral. E aí, naquele momento, a pessoa que aparecia publicamente como um pastor era o Silas Malafaia. E ele tinha essa coisa, né, de pastor psicólogo. Então, aí ele tinha uma pregação muito aprofundada, uma pregação que trabalhava mas ele é psicólogo muito... mesmo, né? Ele é psicólogo do Silas Malafaia. Sim. Inclusive saiu agora um documentário sobre a direita no Brasil. Nossa, né? Ele aparece lá como se fosse... Eu vou comentar sobre isso também. Como se fosse o cara guiando o Bolsonaro, né? Vamos dizer assim. Mas até então, né, enquanto figura religiosa, ele trazia uma palavra com uma sabedoria maior do que o que a gente via nos púlpitos. E aquilo era muito atribuído à psicologia. Não? O fato dele ser psicólogo, ele entende mais da mente humana, ele traz uma interpretação mais profunda. Isso despertou em mim. Nossa, eu quero ser pastor, mas quando eu for pastor eu quero ser psicólogo também. Né? E aí, a partir disso veio esse desejo. Eu me tornei pastor, ficou, né, durante um tempo aquele sonho ali meio que guardado, né? Como eu falei, ele foi despertar lá na frente. Em algum momento eu cheguei até a pensar que talvez nunca acontecesse, né? E aí, em algum momento onde eu tive esse despertar, entendi que não era uma coisa impossível, mesmo sem recurso financeiro, dava para ir atrás, dava para buscar isso, né? Foi onde aconteceu. Mas o sonho ele veio lá de trás, até um pouco do fim da infância, início da adolescência ali. O Silas Malafaia. Mas o Silas, eu tenho certeza que ele despertou esse sonho em muita gente, porque ele foi o pioneiro. Eu lembro que eu tinha um MP3zinho assim, que você tinha que colocar a música nele ali, era coisa antiga, e eu colocava os MP3 ali do Silas Malafaia ali, porque ele era mais do que a referência, ele era o único que fazia o que ele fazia, aparecia nas mídias, né, no YouTube você conseguia baixar o conteúdo dele, e ele aprofundava mais, e ele era mais, eu lembro que ele era mais completo. Ele era mais completo, ele trazia, né, trazia psicologia, trazia religião, e ele era fervoroso também, porque hoje até nas igrejas batistas, presbiterianas, né, tem aquela pegada mais intelectual, mas o Silas meio que trazia tudo. Realmente ele era muito incrível. E a gente não sabe o que pensar, né, sobre esse documentário da Netflix. Né, para quem não viu, há um documentário lá. Você não lembra o nome do documentário? É alguma coisa Fogo no Planalto. Apocalipse no Planalto. Né, que cita que o Silas Malafaia, né, como um líder da direita. Como assim? A direita, né? Como os cristãos praticamente são de direita, a igreja evangélica e tal. Como um líder ele colocou o Bolsonaro, né, ele foi como padrinho do Bolsonaro, elegeu o Bolsonaro. A mente por trás do Bolsonaro. E são tantas coisas ali mirabolantes que eu realmente ouvi o documentário assim, terminei sem ter o que pensar, se é verdade, se é mentira. Eu notei assim que o documentário ele era estrangeiro, feito parece que francês o documentário. Ou seja, foi uma pessoa lá de fora que veio para tentar explicar uma coisa que ela não é da vivência dela, né? Uma pessoa ateu também no caso.
enfim. É uma prova que a gente cria narrativas, né? Cria narrativas. E posiciona pessoas da maneira que a perspectiva pode ser, dependendo de quem está narrando, dependendo da perspectiva de cada pessoa. Mas, mudando um pouco de assunto, falando sobre autoridade, né? O Rafael Batista fez o lançamento de um livro chamado Vivendo para Ele, pessoal. É o livro aqui de autoria do nosso convidado de hoje. E aí, se você quiser adquiri-lo, ele vai contar um pouquinho sobre como você pode fazer e também vai contar um pouco sobre a história por trás desse livro. Olha, esse livro ele veio a partir de um projeto que a gente faz. Há uns anos atrás, quando eu estava trabalhando ainda na área de marketing, eu conheci o Marco Aurélio, que é o dono da Goiás Materiais de Construção, né? Aqui em Anápolis e Goianésia também. E eu trabalhava cuidando das redes sociais das empresas dele, e ele percebeu o quanto o tráfego pago tinha um alcance, né, extraordinário no sentido de gerar clientes, de gerar vendas. E ele trouxe um estalo no sentido, olha, e se a gente fizer isso com o evangelismo? E se a gente usar o tráfego pago para evangelizar? E ele falou assim, o que você acha? Eu falei, vamos tentar. E aí a gente montou um Instagram para evangelização. Eu fazia as artes e também vídeos, e pegava alguns vídeos interessantes que a gente via também de evangelização na internet, e é o que a gente faz até hoje, e jogava o tráfego pago. Então, todo mês a gente joga um tráfego pago e joga ele direto para retorno pelo WhatsApp. Então, as pessoas, ao ver a mensagem nas redes sociais, elas entram em contato com a gente pelo WhatsApp, e ali a gente fornece aconselhamento espiritual, aconselhamento psicológico, oração, né? Um acolhimento mesmo, um acolhimento, né? Então, hoje tem pessoas além de mim, começou só comigo, mas pessoas além de mim hoje dão esse suporte. E aí, chegou um momento que a gente já estava fazendo esse trabalho e eu pensei, eu preciso de algo mais. Porque muitas vezes a pessoa vinha, recebia um acolhimento e eu não tinha mais acesso àquela pessoa. E aí eu pensei, e se eu escrevesse um livro, a gente pudesse disponibilizar esse livro no WhatsApp e a gente pudesse alcançar, né? E aí eu escrevi o livro em formato PDF e falei para o Marco Aurélio, a gente lança o livro agora e todo mundo que entra em contato, a gente está passando o livro em PDF, estamos doando o livro. Ele falou, não, eu quero imprimir o livro. E aí a gente foi, ao final do ano passado, começo desse ano, a gente imprimiu o livro, né? E disponibilizou ele. Hoje, o maior número de pessoas que compram esse livro são igrejas, porque querem fazer evangelismo em massa, então compram uma quantidade maior. Hoje eu coloquei esse livro, como ele é o meu primeiro livro, né? Eu coloco primeiro porque eu quero escrever mais. Como algo que eu entreguei para Deus como primícias. Então eu não tenho lucro nenhum com a venda desse livro. Sempre que eu passo ele para ser vendido, é pelo preço de impressão mesmo. A partir do valor que é impressão dele, é o valor que eu vendo. Então hoje a gente conseguiu ele a R$10. E aí eu vendo ele nesse valor, pego aquele valor, já compro mais, já mando imprimir mais. Para que ele seja praticamente uma distribuição gratuita. Então, normalmente, quem compra ele hoje, compra para distribuir. Compra para passar ele gratuitamente. O intuito dele é mais do que a questão financeira, mais a questão de propagar o que está dentro dele. Então, eu trouxe ali um evangelismo no sentido de mostrar propósito de vida. Então, mais prático. Isso. O livro se chama Vivendo para Ele, e ele vai trazer... por que nós viemos ao mundo? Por que esse mundo existe? Por que você está vivo? O que Deus espera de você? Eu já li por cima o livro. Sim. Realmente é interessante. E é claro que ele vai trazer uma visão religiosa a esse respeito, no sentido de mostrar o ser humano como criação de Deus, de mostrar os aspectos até científicos que mostram os traços que há uma criação, que há um criador. E aí, um pouquinho além disso, que esse criador, ele está disposto a se relacionar conosco.
Ele não só criou o mundo e largou lá, mas ele está disposto a se relacionar pessoalmente com cada um de nós. Então esse livro vai trazer isso, que as pessoas percebam esse propósito de estar aqui. Opa, esse propósito é entender que eu tenho um Criador e que eu fui feito para me relacionar com ele. Então eu preciso conhecê-lo. Perfeito. E toda a nossa conversa, inclusive, ela meio que se desenhou através disso, né? Qual o nosso propósito de vida. Buscando primeiro saber por que a gente escolhe as profissões que a gente tem, as missões que a gente tem, justamente porque o propósito de vida, às vezes ele é desenhado por Deus, que parece por linhas tortas, mas na verdade não. Essas linhas, elas estão bem retas, né? A gente está construindo ali caminhos diferentes para comunicar com pessoas, mudar vidas e fazer o extraordinário. O Hélio, ele falou muito aquele momento sobre algumas pessoas terem um certo preconceito com a área de vendas. E eu me lembrei de uma palestrante, o nome dela é Carol Yasmin. E tem algo que ela diz muito forte, que durante muito tempo, ela tentou sair da área de vendas e focar somente na área que ela tinha se formado, que era o direito. Mas um dia ela assistiu uma palestra, e na palestra que ela assistiu, havia a seguinte frase: nunca abandone aquilo que você faz de melhor. E ela viu que o que ela fazia de melhor era ser vendedora. E então ela percebeu que aquele era o propósito de Deus na vida dela. E era isso que ela era chamada a fazer: transformar vidas através de vendas, ensinando pessoas a venderem melhor, conseguir ganhar seu próprio dinheiro. Então, se você tem algo que você acha que é pequeno, que você acha que não é tão bom, não abandone essa coisa que você tem de especial, porque ela pode ser útil, ela pode ser o seu propósito de Deus. E também sobre o trabalho do doutor, né? Temos que parabenizar, né? Um projeto desse de acolhimento humano, né? Eu dei uma lida no livro. Esse livro ele traz assim, um acolhimento para a pessoa às vezes está com um problema existencial, né? Não entende por que as coisas estão acontecendo, né? Traz um propósito maior. Para quem não sabe, eu também sou policial, e nessa nossa profissão há muito, não é muito, é a profissão que existe mais autoextermínio. Para não falar suicídio, né? A gente fala autoextermínio. Ainda mais em Brasília, eu trabalho em Brasília, né? Estava vendo uma palestra que é o estado, o distrito, né? O distrito onde há mais suicídios de policiais. Suicídios policiais. Eu penso, para a pessoa chegar a esse ponto, né? Às vezes faltou alguém para ela conversar, se ela tivesse alguém para conversar, alguém que... Né? Uma posição, né? Uma palavra, né? E esse trabalho do doutor, né, que a pessoa pesquisa, às vezes pesquisa na internet, alguma coisa relacionada. Na internet todo mundo está com celular, todo mundo tem acesso. A pessoa pesquisa, às vezes já cai um link, já cai um WhatsApp, e já é um projeto que tem uma proposta para uma oração, para um acompanhamento. Às vezes salva a vida da pessoa. Não é nem que ajuda ela, eu vou ajudar uma pessoa, vou ajudar uma vida. Não, cara. Às vezes você está salvando uma vida, você está salvando uma família, está tirando crianças de terem traumas. Né? Isso me faz pensar também na posição do cristão como assim, um trabalhador também, trabalhar para o reino, para a comunidade, né? Que é até um ponto que os espíritas, os kardecistas, são muito elogiados pelo trabalho comunitário que eles têm. Eu fui de igreja presbiteriana quando era jovem, e eu tenho uma memória ainda de quando eu era garoto, que tinha uma moça que... Acho que era o pastor que perguntou por que estava fazendo tipo, uma pergunta para a classe, por que cada um estava ali, porque cada um estava frequentando. Eu estou frequentando porque eu quero alcançar a salvação. Eu lembro que isso ficou na minha mente, isso talvez já tenha 25 anos que aconteceu, eu nunca esqueci. Assim, mas será que essa salvação é alcançada frequentando uma igreja, indo todo domingo, indo 2 vezes na semana? São respostas realmente que eu não tenho. Mas eu sei que a pessoa que trabalha pelo reino, que vai atrás, que tem esse amor de ajudar o próximo, de trazer o próximo, de agregar ao próximo, realmente está trazendo uma vocação, está trazendo pessoas ao reino e está trazendo o que a Bíblia nos mostrou em Atos, né? Que a pessoa via os apóstolos, via as ações dos apóstolos e se convertiam a partir dali. Né, que muitas vezes era pregado a pregação, mas muitas vezes era pelo testemunho. Né? Tá lá de fora, não sabia nem quem que era esse tal de Jesus, mas via o apóstolo que fazia e estava na comunidade, tinha um exemplo, e fala, cara, não sei quem é essa pessoa, não sei que ela... Mas ela está fazendo alguma coisa que me chama atenção, e eu quero ser igual a essa pessoa. Eu vou lá e vou perguntar o que ela faz, quem que ela segue,
quero ser igual. Mas já mudando de assunto, para mim não, não fugir muito do assunto aqui. Doutor, eu sei que o senhor se especializou em psicanálise. Né? Conta para os nossos ouvintes o que é essa tal de psicanálise, o que faz um psicanalista. Eu sei, e os nossos ouvintes também sabem, que estão escutando aí de casa, que tem alguma coisa a ver com Freud. Né? Freud, e o Freud tem a ver com a mãe dele, né? Tô falando como um leigo aqui, o Freud tem a ver com a mãe dele, tudo tem a ver com a mãe. Então, esteja explicando um pouco, doutor, o que é esse negócio de psicanálise e como que isso nos ajuda, né? No dia a dia. Sim. A psicanálise, ela é uma das abordagens, né, da terapia. Então, a psicologia hoje, ela se fundamenta dentro da psicanálise, da terapia cognitivo-comportamental, da análise do comportamento e das abordagens humanistas também. Então, são abordagens diferentes dentro da psicologia. Então, hoje, quando você procura um psicólogo, você pode estar procurando um psicólogo com a linha comportamental, com a linha humanista ou com a linha psicanalítica. Né? Como você já trouxe um pouquinho, né? A psicanálise, ela é a linha teórica baseada em Freud, né? Fundamentada nos estudos de Freud. Então, ela vai trabalhar muito as questões do inconsciente, vai trabalhar muito as origens daquilo que a pessoa está apresentando como comportamento. Então, antes de eu pensar na mudança do comportamento, né? O que a psicologia a neurociência vai trazer como neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de formar novos caminhos e a partir daí trabalhar os comportamentos. A psicanálise ela vai no profundo no sentido de descobrir a origem daquele comportamento. Então, o Freud sempre trazia essa questão das fases, né, do ser humano, entendendo que muitas vezes a gente vai ficar preso a alguma daquelas fases onde aquele ato vai ficar infantil. Então, por exemplo, uma pessoa ciumenta, vamos dizer, vou colocar um exemplo prático aqui. Uma pessoa que hoje apresenta o comportamento do ciúme. Por que ele tem esse ciúme? É uma insegurança. Por que essa insegurança? Muitas vezes a gente vai lá no passado e a gente vai perceber essa pessoa sendo rejeitada. Então, lá na infância, ela não teve atenção, ela não se sentiu amada. Muitas vezes ela é uma criança que se separou dos pais muito cedo. Então, a mãe, às vezes, foi para o exterior e largou a criança com a avó. Traumas. Então, ali tem um rompimento, ela não se sente amada pela mãe. Então, há uma insegurança. Será que alguém é capaz de me amar? E aí, isso fica infantil ali. Quando a pessoa tem acesso a um relacionamento, essa parte está infantil. Ainda é aquela criança pensando se ela pode ou não ser amada. Então, naquela parte ficou infantil. A pessoa pode ter 30, 40 anos, mas ela precisa trabalhar o que a criança dela viveu. Aquilo foi muito forte na infância. Então, ela vai passar a vida toda pensando, será que eu posso mesmo ser amada? Será que essa pessoa me ama mesmo? E essa insegurança é tão forte que vai fazer com que uma pessoa tenha muito medo de perder o outro. Aí fica aquele ciúme, fica aquela situação onde a pessoa não consegue ter segurança no que o outro oferece. Porque muitas vezes ela não vai achar nem que é verdade isso. Então, a psicanálise ela vai sempre buscar esse aprofundamento para saber a origem daquilo que gerou um comportamento do meu hoje, trazer a origem dele muitas vezes lá na infância mesmo. É como se fosse um padrão de interpretação. Quando você é jovem, não é? Você é apresentado por um padrão de interpretação, começa a interpretar o mundo daquela forma. Mesmo e se tornam crenças limitantes que te impedem de viver a sua vida. Eu acho engraçado assim que a gente vai tocando num assunto, no outro assunto. É como se tipo, o doutor coloca um conceito sobre o psicólogo, psicanálise, mas tem as crenças limitantes, né? Que trazem nos livros de coach. Às vezes é o mesmo conhecimento, o mesmo conhecimento em diversas áreas, explicando o mesmo conhecimento, não é mesmo?
também quando a gente esteve falando aqui de existencialismo, que existe um propósito, eu também lembrei dos gregos e dos romanos que já escreviam né, nos livros de estoicismo, o Sêneca, o Marco Aurélio ali nos livros estoicos, né, que se tem que acreditar ele explica diferente, né? A gente falou aqui agora há pouco Deus, mas ele fala, pô, são cosmos que nos fez por algum motivo, então não importa o quanto a vida esteja ruim, nunca devemos abandonar ela, porque existe um propósito final, algo que o superior espera de nós. Isso eu acredito que foi, talvez explicar até antes de Jesus, mas seguindo aqui, doutor, você também trabalha com orientação profissional e testes vocacionais, não é mesmo? Como que esses recursos ajudam jovens e até adultos a tomarem decisões mais conscientes sobre a carreira? Né? E que erros o senhor vê com frequência em pessoas que escolhem mal a profissão? Olha, a orientação vocacional, ela aparece muito na clínica a partir do medo da escolha. Né? Então, a orientação vocacional, ela sempre foi ali no início da vida acadêmica. Então, sempre, algumas universidades até ofereciam isso. Olha, antes de você fazer o vestibular, faz a orientação para descobrir que você, onde você tem mais facilidade e tal, né? Hoje a gente percebe, e há estudos que mostram que a adolescência ela está indo até os 24 anos. Eita. A adolescência já não está mais ali a partir até os 18, E né? eu com 2 crianças, isso já me preocupou já, doutor. Eu não gostei muito disso, não. E aí, muitas vezes, a gente agora vai perceber esse medo e essa necessidade da orientação vocacional para alguém que já está terminando a faculdade, sem saber o que é que ele faz, que direção ele segue, o que ele vai... como que ele vai usar aquele conhecimento, né? Então, eu tenho orientação vocacional para trabalhar tanto com o adolescente, e aí a gente vai olhar a personalidade daquela pessoa, onde ela se encaixa, que tipo de perfil ela tem, né? O pessoal gosta muito de falar, né? Se é de exatas ou de humanas. Né? E é claro que a orientação vocacional vai olhar isso. Se a pessoa tem uma facilidade com linguagem ou se ela tem uma facilidade com números. E aí isso também vai trabalhar, né? Nesse ponto. Um outro ponto que a gente olha na orientação vocacional é o histórico familiar. Uma pessoa que entra numa profissão e tem familiares dentro daquela profissão, aí você vai saber até melhor, porque seu primo te deu essa... Mais probabilidade de dar certo. Exato. Você tem uma probabilidade de sucesso maior, porque você já tem algumas portas abertas, Exato. já tem ali alguma orientação, você já tem alguém para te dar um direcionamento. Isso é um pouco mais difícil quando você é introduzido numa profissão onde ninguém da família tem aquela profissão. Você vai abrir um caminho. E o que muitas vezes acontece é justamente isso. A partir da carreira de alguém, dentro de uma profissão, muitas vezes começam a aparecer-se ali primos, sobrinhos, que resolvem seguir aquele caminho, né? Às vezes você é o primeiro de uma outros. vocação adquirida. Isso. E aí o que muitas vezes vai gerar até um adoecimento, uma crise, uma ansiedade, uma depressão? O pensamento de que aquela escolha é definitiva e que eu preciso ficar preso nela a vida toda. Muito bom. Eu achei essa colocação incrível. Porque quando... não sei se vocês sabem, pessoal, eu trabalho com venda de imóveis. E quando a gente vai vender o imóvel para os nossos clientes, é justamente isso que a gente percebe. As pessoas, elas vêm com muito medo de fazer uma decisão errada. E elas acreditam que elas vão comprar uma casa e elas vão morar naquela casa para o resto da vida delas. Quando, na verdade, a gente tenta orientar os nossos clientes e fazer eles enxergarem que a vida, ela não tem decisões definitivas. Aquela casa que ela comprou hoje, ou aquele apartamento que ela comprou hoje, aquele lote que ela comprou hoje, dentro da realidade financeira dela, pode ser uma porta aberta para que depois ela faça uma aquisição melhor. A gente brinca dentro do setor imobiliário que primeiro a gente compra o que dá, depois a gente compra o que a gente sonha.
justamente, muitas vezes a gente começa a vida, seja no trabalho, seja, enfim, no relacionamento, do jeito que a gente pode. E a gente vai melhorando depois e vai fazendo ajustes. E tudo isso precisa ser visível para os nossos clientes, para as pessoas que a gente se relaciona, que é possível você mudar. As escolhas, elas não são definitivas. Júlia, mas me fala uma coisa. Você está falando isso agora, mas e se o nosso ouvinte, ou telespectador, né, quiser adquirir, quiser investir num imóvel, igual você está dizendo, né, com você que você é consultora, corretora, como que é que o nosso ouvinte ele consegue entrar em contato com você? Perfeito, Hélio. Eu sou consultora do programa Minha Casa Minha Vida, um programa que ajudou milhares de pessoas a conseguirem sair do aluguel e conquistarem a sua casa própria com financiamento, com parcelas extremamente acessíveis. E caso você que me escuta também quer deixar o aluguel, o número para contato é 62 99317 8756. Repetindo, 62 99317 8756. E é uma decisão que você pode tomar, e as decisões que vierem depois, elas não são definitivas, mas a gente consegue ajustar a sua realidade. Para quem não sabe, aqui no nosso podcast, eu faço o papel também do... Represento ali o nosso ouvinte mais leigo que está entrando ali, às vezes tem algum termo que ele não entende bem. O Minha Casa Minha Vida, ele é uma ajuda do governo? Explica pra gente um pouco, Júlia, Minha Casa Minha Vida. Então, o Minha Casa Minha Vida, ele tem 2 programas diferentes. Mas o programa que a gente atua especialmente, ele é uma parceria entre a Caixa Econômica Federal e o governo que ajuda a facilitar financiamentos. Ou seja, uma parceria entre a Caixa e o governo para que você consiga pagar parcelas acessíveis e financiar o seu imóvel. É possível, é fácil, em alguns casos nós podemos ajustar a sua renda com planejamento financeiro e tudo isso vai ser tratado quando você for ali, né, fazer uma consulta comigo através do número que eu deixei para vocês disponibilizado. Eu acho isso muito interessante. Assim, eu conheço muito pouco dessa área, confesso, mas essa semana eu tive ali rolando no Instagram ali os rios, me apareceu até um vídeo do Pablo Marçal, ele dando umas sugestões de investimentos, utilizando o programa Minha Casa Minha Vida, como que é possível ficar até milionário utilizando esse programa e adquirindo imóveis e até fazendo o que você falou, né, Julia? Às vezes não para morar, mas para investir, utilizando Minha Casa Minha Vida e depois vende ali na frente, né? Então é um recado que eu deixo para você. Se você pensa em investir, em morar também, mas se não for para morar, para investir, utilizar esse programa, ou até para tirar dúvidas sobre Minha Casa Minha Vida, sobre aquisição de imóveis, procura a nossa amiga Júlia Santana, não é mesmo? E dando continuidade aqui, agora a gente vai entrar no ponto alto do programa aqui, na pergunta que eu queria fazer mesmo desde o começo aqui. Foi a primeira pergunta que eu pensei quando eu convidei aqui o Dr. Rafael para vir, convidamos, que é sobre a síndrome de burnout. Quando a gente fala de empreendedorismo, quando a gente fala de negócios, né? E vem um psicólogo para falar aqui com a gente sempre tem que tratar desse tema, porque os nossos empreendedores estão adoecendo, gente. Estão trabalhando tanto nessa gana de produzir, que está adoecendo. E eu tenho até uma coisa para dizer aqui, uma experiência, mas é algo que eu vi. Eu acompanho aqui no meu Instagram os lojistas, os comerciantes locais. Eu gosto de ver a realidade do comércio, das empresas locais, principalmente. E eu vi o empresário para quem mora em Anápolis, do Quintal Steakhouse. É um restaurante que tem lá no Jundiaí, acho que até dos melhores que tem na cidade. E ele deixou um relato ali, que ele é o dono do restaurante, e deixou um relato que ele adquiriu o burnout e estava convidando para entrar de sócio patrocinador dele alguém que quisesse, que tivesse conhecimento, porque ele não conseguia mais trabalhar sozinho, que adquiriu o burnout e ele não consegue mais trabalhar, estava exausto. E ele não reclama ali, ele tá dando um relato no Instagram dele, ele não reclama. Ele fala que ele ama trabalhar, que ele gosta de trabalhar, que nunca achou que ia acontecer isso com ele, porque estava fazendo uma coisa que ele gosta, né? Uma coisa que não estava sendo um sacrifício, não estava pesando para ele, mas que ele estava sendo incapaz de trabalhar. Então é sobre isso, né? Um esgotamento mental extremo, não é mesmo, doutor? Então o senhor poderia estar falando um pouco sobre a síndrome de burnout, fazendo um paralelo sobre até onde é saudável a busca pelo alto desempenho, produtividade, e até onde isso já passa a ser algo prejudicial. Olha,
O burnout, essa palavra é uma palavra em inglês, né? Burn mais out, né? Ela tem o sentido de queimar por inteiro, ou consumir, né? Ou também esgotar, né? É, a síndrome de burnout é um esgotamento, ele não é exatamente, somente para a questão do trabalho, mas ela vai aparecer bem mais nas questões do trabalho. É justamente quando a pessoa tem um esgotamento pelo excesso do trabalho. E aí esse esgotamento, ele nem sempre ele vai aparecer por causa de uma jornada de trabalho alta. Ele vai aparecer pelo fato da pessoa não conseguir desligar-se do trabalho. Então pode ser uma pessoa que trabalha 3 vezes na semana. Se nos Mas ela outros tá dias sempre ele não está pensando. desligado do trabalho, ele pode ser acometido do burnout. Então, o burnout ele vai muitas vezes aparecer quando a pessoa tem uma carga de trabalho muito intensa, onde ele tem uma dedicação muito forte, uma E por muito exigência tempo, não é mesmo? muito Por muito forte. tempo. E ele não dá atenção, por exemplo, à alimentação, não dá atenção ao sono, a exercício, ao tempo de lazer, ao descanso. Então, quando você começa a negligenciar esses pontos, você está sendo um candidato ao burnout. Então, eu atendi, por exemplo, uma paciente com burnout do Ceará, eu atendo online também, né? E essa paciente, ela não levantava da cadeira dela nem mesmo para ir ao banheiro. Então ela começou a ter infecção de urina, começou a ter problemas de saúde. Já estava evoluindo para uma síndrome do pânico, por talvez. conta disso, né? E o burnout, justamente, ele vai aparecer com outros sintomas. Como ele é uma síndrome, ele vai ter a depressão dentro dele, a ansiedade, o pânico, vão aparecer dentro. Tem muita gente até que confunde. Não, é só uma depressão. Não, é uma depressão que está dentro do burnout. É uma ansiedade que está dentro do burnout. Porque ele vai mostrar esses aspectos como sintomas. Vão aparecer como sintomas. A pessoa começa a negligenciar isso, chega um momento onde ela vai começar a ter irritabilidade, onde ela vai começar a ter uma agressividade, onde o trabalho começa a deixar de ser prazeroso, começa a ficar automático, ficar apático. Começa a ter ali algumas dificuldades com os colegas de trabalho. Você começa a achar que os colegas de trabalho ou funcionários são incompetentes, são preguiçosos, porque não estão com a mesma pegada que você. E me falou, hoje tem uma certa glamorização desse alto desempenho louco, né? De estar trabalhando o tempo todo. Né? Para um empreendedor que está começando, está mais avançado, que às vezes busca conhecimento ou busca vídeos motivacionais. Na internet tem sempre alguém falando, é acordar 4h30 e trabalhar 18 horas, né? Trabalhar 16 horas, 18 horas. E tudo é isso, é trabalhar mais, é trabalhar o tempo inteiro. Trazendo para algo recente, eu estava vendo ontem um vídeo que está estourado na internet, é Thalios versus 30 funcionários demitidos, que é o empresário da G4. Perfeito, eu vi também. E ele fica sentado assim numa cadeira e tem 30 funcionários demitidos em volta dele perguntando coisas. E uma senhora pergunta para ele, fala, você trabalha, o quanto você trabalha? Ele fala, eu trabalho enquanto estou acordado. Ou seja, enquanto estou acordado, trabalho. Né? E traz isso como exemplo, fala, vejam, tipo assim, uma glamorização de enquanto você estiver acordado, trabalhar e abrir mão de tudo, de lazer, não é mesmo, doutor? E quando a pessoa tira um tempo para descansar, já se sente culpada, fala, pô, eu devia estar correndo atrás do dinheiro. Um candidato ao burnout. Candidato ao burnout. Detalhe, nesse vídeo, inclusive, que você compartilhou, tem uma das candidatas que foram demitidas justamente afastada, né? Porque ela tinha burnout. Ela desenvolveu durante o tempo que ela estava trabalhando ali na empresa. E aí me fica um questionamento que eu acho muito interessante fazer. Qual é a responsabilidade que a empresa assume diante de um funcionário que adquiriu o burnout dentro ali daquela jornada de trabalho? Olha, hoje, né, a gente tem a NR1, que traz hoje ela está até como obrigatória para trazer um relatório psicossocial do que está acontecendo na empresa, de como
aquela jornada de trabalho está sendo encarada pelo funcionário. E dentro dessa NR1, há uma obrigação que a empresa forneça o necessário para o tratamento dessa pessoa. Doutor, mas isso é um pouco subjetivo, né? Por exemplo, se o funcionário ele teve burnout, é um pouco difícil de provar que ele obteve o burnout no horário de trabalho, não é não? Tipo, a empresa pode alegar, falar, de repente na casa dele é uma casa insalubre, a família insalubre, né? Por exemplo, uma mãe nem tá trabalhando, tá com um filho recém-nascido, ela adquire burnout, né? Adquire burnout por causa da rotina da criança. É fácil provar que o burnout foi adquirido através da rotina do trabalho na empresa? Olha, há um preconceito muito grande hoje com o burnout. Então, às vezes esse preconceito ele vai aparecer até entre os patrões, ambiente de trabalho e também a família. Nem sempre a família acolhe a pessoa com burnout. Porque chega um momento que a pessoa entra a gente fala o surto. Porque a pessoa começa a ter uma aversão tão grande ao ambiente de trabalho que ela começa a chorar só de pensar em estar naquele local. Ela não consegue passar na porta do ambiente de trabalho. Há alguns que chegam ao ponto que não conseguem falar com um colega de trabalho, porque ouve a voz do colega de trabalho. Aquilo remete ao ambiente de trabalho, a pessoa não consegue. Então ela começa a se isolar, ela começa a entrar em crise, ela começa a chorar, começa a ter crise de ansiedade, aceleração do coração, falta de ar, justamente com o ambiente de trabalho dentro do gatilho. Aí a gente começa a perceber que o burnout está ligado àquele ambiente, né? Aquele ambiente de trabalho está sendo o adoecedor daquela pessoa. Sobre esse preconceito, às vezes até na própria casa, na própria família. Eu tive lendo um livro ultimamente, tem uns tempos, A Metamorfose, de Kafka alguma coisa, chama A Metamorfose. Kafka. Como? Franz Kafka. Franz Kafka. E é uma parábola, né? Que é o rapaz lá, o Sansa, ele se transforma num inseto. É uma parábola, né? Ele se transforma em um inseto, a família tem grandes expectativas nele, ele é produtivo, ele é tudo e ajuda e ele é exemplo, mas um dia ele acorda e ele se transformou em um inseto, em uma barata. E a família, pô, e agora? O cara não é mais produtivo, e agora ele age de forma diferente, né? Nós temos aqui expectativas, mais que expectativas, temos regras para a forma da pessoa agir, de ser produtiva, de o que esperamos dela dentro do âmbito familiar. E de um dia para outro ela se comporta diferente, ela não cumpre mais as expectativas, se torna algo diferente do que nós queremos que ela seja. Aí no livro é assim, se torna um inseto, não é mesmo, Júlia? E no final leva até pro suicídio da pessoa. Adorei, porque é uma comparação direta com burnout, né? As pessoas esperam que a gente seja produtivo, que a gente tenha metas a serem cumpridas, mas às vezes a gente se torna um estranho justamente por não se sentir mais confortável dentro daquele ambiente. Que nem sempre é tóxico, mas às vezes gera toxicidade em nós. E aí a gente fica ali se vendo totalmente um estranho fora do ninho. E as pessoas muitas vezes não entendem. E não compreendem porque nós estamos daquela forma. Até mais do que não entendem, né? Assim, como que as pessoas veem a gente, né? Até a nossa família. O que nós somos aqui? Somos o ego, né? Somos a alma, o pensamento. Mas eu acho que as pessoas nos veem com tipo, uma forma estereotipada, não é mesmo, doutor? Nos veem o que nós fazemos, o que nós representamos. Às vezes nós somos... Né? Eu tenho no meu trabalho ali, eu sou policial, tem aquele estereótipo do herói, a pessoa, eu sou policial, 24 horas por dia. Quando eu tô dormindo, eu sou policial. Fala, meu filho, mas e se você deixar de ser? E aí? Aí você vai ser o quê? Se você é o que você é, um policial. Assim, a forma como nós somos vistos, talvez é a forma como a pessoa se vê ela própria. Então, quando o Sansa... não, né? Ou não. Então, quando o Sansa se torna um inseto... Seria isso, que as pessoas estão vendo ele, né, de uma forma diferente do que esperavam dele. Eu mesmo tive um pouco dessa interpretação. Esse é um dos pontos dentro do burnout que a gente chama de despersonalização. Perfeito. Despersonalização. Que é quando entra já realmente essa apatia, se trabalhar no automático. E eu tive uma paciente com burnout e ela era dentista. Só porque ela entrou na carreira a pedido dos pais, vamos dizer assim, sob uma pressão dos pais, faz odontologia. E aí ela tornou dentista. Ela era uma funcionária pública, trabalhava num postinho meio período, mas ela se cobrava muito. Então,
ela queria atender todo mundo que estava ali, ela se colocava ela fazia o próprio ambiente de trabalho dela ficar adoecedor. Justamente esses pontos, não ia no banheiro, não se alimentava antes de entrar no ambiente de trabalho, não parava para almoçar, e aí ela podia estar cansada, passando mal, se aparecesse alguém lá, no horário que ela fosse sair, ela começava um atendimento, e o atendimento odontológico ele se estende. Ela não conseguia dizer não. E chegou um momento onde aquilo já era, de certa maneira, uma escolha que ela não havia feito. Aceitar a cobrança. E aí aquilo foi se estendendo ao ponto que ela entrou no burnout. E aí as pessoas tinham esse preconceito. Peraí, você trabalha meio período? Tem gente sonhando com o seu trabalho. Né? Você está numa profissão excelente, essa coisa toda, e parentes, isso é frescura. Você tem que se forçar, você tem que... E o burnout, ele tem uma característica que você não pode forçar. Se você forçar, você vai levar a pessoa a um surto. Ela pode parar num sanatório a partir disso, porque é diferente de alguns outros traumas. Tem traumas que você tem que trabalhar a dessensibilização, forçando aos poucos. Não é o caso do burnout. O burnout você já está esgotado. Não, e detalhe, vem de um lugar onde ela já não sabia dizer não desde o início, porque ela não conseguiu se posicionar dizendo o que ela realmente queria, e isso se estendeu ao longo da vida dela, de modo que ela já não se identificava mais com quem ela estava se tornando, né? Ela não era mais ela mesma, ela estava se tornando algo que ela não conseguia se identificar, e, portanto, ela não se sentia feliz naquele local. Essa história aí me parece uma história que eu conheço, tá? Sobre o burnout também, eu acho que entra muito em preconceito também. Eu tive uma experiência uns anos atrás, nunca tinha nem ouvido essa palavra. Aí um colega meu de trabalho, ele meteu o atestado de burnout 60 dias. Tava lá, burnout, tive acesso. Aí não sabia nem o que era isso. Aí um colega meu, cara, você é um golpista. Burnout, sabe o que é um burnout? Eu falei, não sei o que é um burnout. É uma coisa de esgotamento extremo. Para quem trabalha é extremo. Isso é uma doença de guerra. Esse nome veio até da guerra, de soldados que estão lutando há meses, há anos numa guerra. Aí você está morrendo. É um esgotamento extremo. Não é para uma pessoa que está trabalhando, às vezes, numa escala, num horário reduzido. E eu, assim, flexibilidade. Pois aí eu também, como não conhecia nem o termo na época, então é isso, é um golpista mesmo. Às vezes a gente também não conhece e carrega esses preconceitos, né? Que o preconceito, na verdade, é isso. É um conceito que você, na verdade, você não sabe o que é. Então você vem com o o que vem antes do conceito, né? Você cria uma imagem que não existe, uma imagem também idealizada, estereotipada de algo que não existe. E a pessoa tá mesmo com burnout e você acha que é impossível ela estar com burnout porque ela tem uma folguinha boa, não é mesmo? Justamente isso, né? E o burnout vai aparecer muito em profissionais da saúde. A enfermagem é campeã do burnout. E professores. Professores também é muito forte o burnout entre professores. E policiais. Porque Policiais. Não se desliga. É difícil e lida com o horror humano todos os dias, né? Isso é muito forte. Causa traumas, né? Eu vou trazer aqui para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, uma filosofia própria que eu tenho sobre isso, de produtividade, sobre descanso. Isso veio de um coach, um treinador físico, quando eu estava fazendo um treinamento ali de CrossFit. Ele falou o seguinte, ele falou, não se cobre demais e nem deixe de se cobrar. Isso já tem alguns anos, mas eu achei genial. Tipo, você não se cobre muito. Se você acha que precisa de um descanso, então você precisa de um descanso, meu amigo. É você que sabe da sua vida. Se você tá com a dor de cabeça, se você tá cansado, para tudo, descansa. Se você acha que a sua família precisa de tempo, você precisa de um tempo para ficar, a estar, ou seja, a não fazer nada. Então, se você acha isso, você precisa disso. Dá um tempo. E nem deixe de se cobrar. Ou seja, mas também não procrastine. Não seja aquele cara que se apega a Netflix lá, é filmes, é séries, é domingos, chegou... Trabalhei na sexta, sábado e domingo é para beber cachaça, para ficar deitado. Não, meu amigo, você pode sim fazer um curso no sábado e domingo, pode começar a empreender no sábado e domingo, vendendo na internet, abrindo uma loja comercial, uma loja na internet, um e-commerce. Então é isso, não se cobre demais e nem deixe de se cobrar. Saiba achar o equilíbrio entre a extrema cobrança e a procrastinação.
E passando para a próxima pergunta aqui, para a gente ir dando seguimento aqui nesse longo episódio aqui, eu vou entrar no assunto aqui da psicologia organizacional, ou seja, o psicólogo trabalhando na empresa, ajudando a criar perfis profissiográficos, não é mesmo, doutor? Até onde que isso ajuda a empresa? Até onde que isso é importante? Que o psicólogo agindo junto da empresa, criando perfis para que os funcionários que entrem sejam funcionários que se integrem realmente na cultura da empresa. Olha, hoje, ao montar uma vaga, a gente não pode pensar somente na função que a pessoa vai desempenhar. A gente tem que pensar se a pessoa está dentro de um certo perfil para desempenhar aquela função com excelência. Então, quando a gente monta uma vaga hoje de trabalho, você vai olhar a personalidade da pessoa, o perfil e hoje até a idade. Então, algumas idades vão entrar num perfil que se encaixa legal, outros nem tanto. Então, monta-se um perfil psicológico daquele funcionário. Né? Esse é o perfil profissiográfico. E aí eu monto aquela vaga entendendo esse perfil e começo no meu processo seletivo a buscar esse funcionário. Então, nesse processo seletivo, a gente vai fazer um teste de personalidade, a gente vai trazer buscando esse perfil do funcionário. Então, por exemplo, eu preciso pensar na empresa como um ambiente, como uma cultura. Então, a gente fala cultura organizacional. É como se fosse um mini ecossistema ali. Então, as pessoas têm uma certa cultura dentro daquela empresa e eu preciso entender se o funcionário que está chegando, ele se adequa àquela cultura. E eu preciso manter essa cultura harmônica para gerar produtividade. Então, eu tenho uma empresa, por exemplo, onde a cultura é o trabalho em grupo, onde tudo é feito a partir de um trabalho em grupo. Eu preciso identificar se o funcionário que eu estou trazendo, ele é alguém com um perfil para individual, para trabalho solo. E tá tudo bem, eu não preciso forçar essa pessoa a dizer que ela é obrigada a trabalhar em grupo. Eu vou entender essa pessoa do trabalho solo num cargo, numa função solo. E aquele que trabalha em grupo para uma função grupo, por exemplo. Então eu vejo esse perfil lá no processo seletivo. Por isso a importância, eu jogar uma pessoa trabalho solo num ambiente onde a cultura é de grupo, ele vai se sentir deslocado, eles vão exigir algo dele que ele não tem a oferecer, em algum momento ele vai ser ineficiente. E aí, dentro disso, o clima organizacional, que é justamente essa harmonia, ela vai ser prejudicada. Aquele clima começa a ficar tóxico. Para quem? Muitas vezes para aquela pessoa que foi colocada ali sem ser o perfil dele. E outras para todas as pessoas. Sim, O mesmo sim, aconteceu também na minha empresa, acho que 1 ano atrás, mais ou menos. A gente criou uma nova vaga e tentou preencher a vaga, entrou nesse processo seletivo de entrar e sair pessoas, entraram e saíram 8 pessoas. E não conseguimos preencher as vagas. Até a minha irmã, que é psicóloga, ela falou: Júnior, pelo amor de Deus, contrata um psicólogo organizacional para fazer um perfil profissiográfico, para entrevistar essa pessoa no seu lugar, para criar um perfil para a gente conseguir colocar uma pessoa que realmente fique. A gente ficou ali 1 ano, eu e a minha esposa e sócia, a gente ficou 1 ano tentando colocar uma pessoa, e a pessoa entrava, a gente treinava, ela ficava o período da experiência, aí saía, e entrava outra e saía. E isso foi horrível para todo mundo, para quem já trabalhava ali, para a gente, para os funcionários. E foi uma coisa que diminuiu muito a produtividade da empresa. E foi um grande golpe, porque depois entrou um concorrente novo e a gente nem percebeu que estava entrando concorrência, porque a gente estava tão focado em formar funcionários e demitir funcionários e contratar mais funcionários, fazer mais entrevistas. Gastou tanta energia com isso que quando a gente viu, se passou 1 ano e nem sei o quanto de dinheiro gastamos nisso. Entendo. Por isso eu digo ao empreendedor que está nos ouvindo, é de extrema importância a construção de um perfil profissiográfico. E até falando sobre esse assunto também, como está chegando o Dia dos Pais, eu queria deixar um recado para você que está pensando em comprar um presente para o Dia dos Pais. Existe a Ardagio, uma empresa de brindes personalizados
localizada na cidade de Anápolis, que faz canecas, faz brindes, faz camisetas. Para você que procura um presente ideal para o seu pai, um presente assim que traz emoção, que é algo diferente. Por exemplo, aqui um exemplo, aqui é uma caneca de cerâmica, aqui a gente faz estampa na caneca, coloca aqui nome, coloca foto, coloca frase. Muito bem, então para você que procura um presente personalizado, né, um brinde, uma camiseta, já sabe onde encontrar. Para o Dia dos Pais, na Ardágio, brindes personalizados. Você pode estar encontrando essa empresa na Avenida Presidente Kennedy, número 385, ou entrando em contato no WhatsApp pelo número 98278 4491. E dando seguimento aqui, no nosso diálogo aqui, a gente vai entrar num assunto que todo mundo gosta muito também, que é de pessoas tóxicas. Mas a gente vai falar o nome técnico, porque a gente está com um doutor hoje como entrevistado, né? Doutor, no ambiente profissional e no empreendedorismo, nos fale um pouco sobre esses traços de personalidade, que é o transtorno de personalidade narcisista, ou para quem não conhece, muitos falam é a pessoa tóxica, é aquela pessoa horrível que atrapalha todo mundo, às vezes até te agride com comportamento passivo-agressivo. Passivo-agressivo é aquele que vem com piadas, te menospreza. Às vezes você não se defende porque não sabe que está sendo agredido, mas são piadas que te diminuem, né? Ele está te agredindo, mas de forma passiva. Eu acho interessante isso que você falou, porque a gente também precisa delimitar o que é uma pessoa narcisista e uma pessoa que simplesmente não vai com a sua cara e faz tudo pra te destruir, né? Porque, assim, muitas vezes a gente tá trabalhando em alguns ambientes onde, principalmente mulheres, né? É um pouco mais difícil esse trabalho com relacional. Muitas vezes tem uma pessoa que faz uma fofoca, que planta uma intriga, mas pode ser que aquela pessoa não seja necessariamente narcisista. Ela só seja uma pessoa que não vai muito bem com a sua cara. E aí, como que a gente consegue delimitar isso e se proteger? Olha, a personalidade narcisista, narcisismo todos nós temos um pouco, que é justamente essa questão do olhar para si, nem sempre olhar para o outro, né? Priorizar a si mesmo. Mas quando isso tem um nível excessivo, aí a gente está falando do transtorno de personalidade narcisista, que é um transtorno que ele vai acontecer ali no fim da infância, início da adolescência, vem da personalidade da pessoa e de algumas vivências que ela teve nesse período de infância, né? A partir dali, instala-se um transtorno. E aquele transtorno, ele é irreversível. Ele pode ser até amenizado, mas ele é irreversível. E aí o transtorno de personalidade, ele vai gerar uma pessoa com um sentimento totalmente voltado para si e que não permite não permite o olhar do outro. Então eu não só tenho prioridade em mim, mas eu não aceito que outro tenha prioridade. Então no ambiente de trabalho, ele é aquele que não quer ver o outro crescer. E todas as vezes que ele sente essa ameaça, ele vai trazer algum tipo de ação, muitas vezes tóxica. Ele é uma pessoa que ele vai gerar intrigas, muitas vezes pelo simples prazer de estar manipulando pessoas umas contra as outras. O prazer dele é ver que está sendo manipulado e é ele que está fazendo. Então ele gera, às vezes, uma inimizade entre dois colegas de trabalho. E às vezes a pessoa está ali há 10, 15 anos trabalhando junto e nunca teve nada. O narcisista apareceu ali, começou a entrar as intrigas. Doutor Rafael, mas pelo amor de Deus, como é que eu me defendo de uma pessoa dessa? E a Júlia também, como é que ela se defende? Socorro, Deus. Socorro, ajuda a gente, doutor. Olha, dentro do processo seletivo, você pode conseguir identificá-lo antes dele fazer parte, né, da equipe de trabalho. Mas aí, vou trazer algo para a vida, que o narcisista, hoje ele faz parte de 10% da população. Então, a cada 10 pessoas tem um ali. É muita gente, muita gente. O narcisista, ele tem algumas características que a gente vai identificá-lo. Então, ele é uma pessoa que, normalmente,
ele tem uma capacidade de manipulação muito grande. Então, ele é a pessoa que, ao mesmo tempo que ele sabe te conquistar, que ele sabe envolver você, ele também traz alguns traços onde ele executa uma crueldade também. Então, ele é uma pessoa que ele causa uma briga, mas ele nunca está errado. Então, ele consegue manipular você para que ele tenha razão. Quando você vê, você está pedindo desculpa para ele pelo que ele fez com você ou que ele te falou. Ele é uma pessoa que ele sempre se engrandece diminuindo o outro. Então, ele diminui as conquistas do outro, ele diminui as qualidades que o outro tem. Então, se tem um narcisista fazendo parte do meu ciclo social, cada conquista que eu apresentar a ele, ele vai diminuí-la de alguma maneira. Ele vai falar, não é isso tudo. Né? É tipo assim, olha, fui convidado para falar num podcast. Nossa, que coisa legal, né? Alguém elogiaria. Eu vou, você vai ganhar quanto? Porque eles vão te pagar e vão te buscar e vão te levar. Se eu falo isso para o narcisista fala assim... É o Flow? É o Vênus? Não, então... Se não for Flow, eu não iria. Ele menospreza aquilo que está sendo apresentado para ele. Ele não se alegra com você. Bem parecido com a pessoa invejosa também. Sim, é um traço de inveja. Mas o narcisista, ele faz isso o tempo todo. Então, a pessoa narcisista, por exemplo... ele estraga todas as comemorações. Ele é alguém que ele vai estragar o aniversário, ele vai estragar o Natal da família, ele vai estragar o Ano Novo, ele vai estragar o Dia das Mães, o Dia dos Pais. Também é uma falta de habilidade de tratar com sentimentos pequenos, né? Uma pessoa que tem uma inteligência emocional um pouco mais evoluída, às vezes sente vindo assim, um sentimento mais pequeno e tipo, fica caladinho, não é mesmo? Segundo Augusto Cury gosta de mencionar. Mas diz aí, doutor. Então, como que eu me protejo dessa pessoa? Identificando. Eu identifiquei que aquela pessoa trouxe algo e manipulou a seu favor a ponto de que aquilo ficou parecendo que sou eu que estou doido pelo que eu estou pensando, pelo que eu achei que aconteceu. Né? Essa pessoa também é justamente isso. Ele me dá com uma mão e me toma com a outra. A um certo momento, ele tem um afeto muito diminuído. Então, ele está sempre querendo se aproveitar. E eu só tenho valor para ele enquanto eu faço algo por ele. Se eu não tenho nenhuma serventia para ele mais, ele deixa de te dar valor. De me dar o valor. Né? Então, eu vou identificar isso, às vezes, até dentro da minha família. Então, às vezes é um irmão, às vezes é um tio, às vezes é a sua própria mãe, seu próprio pai, que é alguém que está sempre sugando a sua vida e desmerecendo aquilo que você está conquistando e, ao mesmo tempo, te fazendo entender que sem ele você não é nada. Então, o narcisista, por exemplo, quando ele é namorado de alguém ou marido de alguém, ele faz com que a pessoa entre numa dependência e ele está sempre dizendo, sem mim você não chega a lugar nenhum, sem mim você não é nada. E, na verdade, ele construiu aquilo na relação para que se tornasse daquele jeito. Júlia Santana, eu que não quero encontrar um narcisista. A senhora quer encontrar um narcisista? Eu não quero. Olha, ninguém quer encontrar um narcisista, mas muitas vezes estamos cercados de pessoas que têm esse tipo de característica. Sim. Talvez não tenham esses diagnósticos, mas a gente sabe que apresentam esses nuances. E o importante, acima de tudo, é para você, no ambiente organizacional ou no seu ambiente, né, de convívio familiar, é fortalecer a sua mente, trabalhar muito a sua inteligência emocional, porque, querendo ou não, é a única forma de você se proteger de verdade. Quando você sabe quem você é, quando você está consciente daquilo que realmente diz a seu respeito ou diz mais do outro, né? Porque muitas vezes a pessoa tá falando, você é insuficiente, você é incapaz, você não vai dar conta, mas tá falando mais dela, não tá falando de você. É ela que é insuficiente, ela que é incapaz, ela que não vai dar conta. Então, quando você sabe quem você é, você sabe aonde você vai chegar. E isso é o mais importante.
Grande comentário da Júlia Santana. Mas mudando aqui um pouquinho de assunto, Júlia, você está lembrada pra onde é que a gente vai 15 de agosto? Isso mesmo, a gente vai num lugar muito especial e esse convite também se estende a você que nos escuta. Você pode estar comparecendo também nesse festival que será incrível para você que é fã de Michael Jackson, para você que gosta de música pop. Conta aí qual é a novidade que teremos no dia 15. Dia 15 de agosto, no Teatro São Francisco de Anápolis, a gente vai estar recebendo tributo ao rei do pop, com ele, Rodrigo Teaser. E eu fiquei sabendo já essa semana que o Rodrigo é um cantor, é um artista internacional. Ele tem mais de 1 milhão de seguidores no perfil dele. É uma grande oportunidade para quem mora em Anápolis, né, poder estar indo num evento desse tamanho sem ter que se deslocar para outra cidade, talvez para a capital. Então, no dia 15 de agosto, tá aí, um grande evento. Exatamente. E detalhe, Hélio, ele é um dos melhores covers do Michael Jackson da América Latina. Então, se você quer ver um espetáculo estilo Broadway, é esse aí, viu? Fica aí o seu convite para você estar participando. Estilo Broadway mesmo. Fiquei sabendo até que ele aprendeu até alguns passos com um dançarino que trabalhou até diretamente com o próprio Michael Jackson. Né? Que ele é um dos mais próximos que existem se tratando de cover de Michael Jackson. Então tá aí a informação e agora a gente já está caminhando para o fim do programa. Como eu disse, esse programa foi um programa maior porque tinha muita coisa para tirar do programa. Se a gente falasse menos do que falou, teriam que ser 2 programas. É verdade. Ia ficar muita coisa faltando. Então agora, indo já em direção ao final, Dr. Rafael Batista, gostaria que o senhor olhasse ali para nossa câmera, que olhasse e desse aquela dica de ouro para quem empreende, para quem quer manter o equilíbrio emocional, clareza de propósito. Dá aquela dica para o empreendedor. Olha, dentro da psicologia, a gente traz um tripé muito importante, que é sono, exercício físico, né? E alimentação. Cuide do seu sono, faça exercício físico, tenha uma boa alimentação. E aí, dentro disso também, tenha um período de descanso, de lazer. Empreenda, né? Tem alguns coaches que vão dizer isso. Empreenda para que o seu dinheiro trabalhe por você. Então, não fique centralizando tudo que você tá empreendendo, tudo que você está fazendo, para que seja resolvido só por você. Aprenda a se desligar do seu trabalho, aprenda a delegar, a colocar pessoas para trabalhar junto com você, para que você entenda a sua carga horária, entenda os desafios do seu corpo, as limitações que você tem, para que você possa fazer isso com saúde. Aproveitar aquilo que você está ganhando, aproveitar aquela carreira que você está desempenhando e poder fazer isso com saúde. Né? A saúde mental é tão importante quanto a saúde física. Uhum. E a gente precisa dar essa mesma importância. A gente precisa buscar a terapia quando necessário, quando eu perceber que há algo nas minhas emoções que estão desestabilizados, aprender a descansar, a esperar, a colocar, né, a mente no lugar e não desafiar esses limites. Entender quando esses limites chegam, entender quando está acontecendo algo e ir atrás de ajuda profissional para isso. Né? A gente está disponível justamente nesse ponto. Do mesmo jeito que quando você precisa, né, tá com problema de vista, eu vou ali no oftalmologista, eu tô com um problema emocional, eu tenho a mesma facilidade de buscar um terapeuta para resolver isso, para me ajudar nesse ponto. Doutor, e continuando aqui com o momento do senhor, eu gostaria que o senhor olhasse ali para a câmera e tivesse um momento livre para o senhor falar do senhor, algo que ficou faltando talvez aqui na nossa entrevista, né, que nossa conversa, e falar também como que o nosso ouvinte vai conseguir encontrar o senhor, porque como eu disse aqui no começo do programa, eu procurei um médico aí, passei 2 dias procurando e não achei ele está se escondendo. Como o senhor não está escondendo, me fala como que o nosso ouvinte vai entrar em contato, onde que o senhor trabalha, como é que ele entra em contato. Passa aí todas as informações possíveis, doutor. Sim. Eu hoje atendo lá na clínica SOS Criança, né? SOS Clínica Pediátrica. Fica na Presidente Kennedy 309. Eu tenho a minha própria clínica, que é a Lumina Psicologia. Você vai achar no Instagram aí, Lumina Psicologia _. Ali vai ver os trabalhos. Eu trabalho com a área de terapia de casais. Essa é uma das minhas especialidades. Então,
eu faço a terapia de casal, trabalho também com a orientação vocacional com jovens, adolescentes, trabalho com a terapia individual com adolescente também. E a terapia, no geral, né, para vários tipos de transtorno, também tem especialização na área de luto e a avaliação psicológica. Hoje eu sou neuropsicólogo, neurocientista também, e a gente consegue fazer a parte de avaliação psicológica, laudos para bariátrica, laudos para descoberta de patologias, né, ou autismo, ou teste de personalidade também, para porte de armas, vários laudos que hoje são necessários, a gente pode fazer através da avaliação psicológica. Então também tenho esse trabalho. Hoje você me encontra tanto no Instagram, né, Lumina Psicologia, na clínica SOS Criança também, no Instagram da SOS Criança também, eu vou estar com algumas postagens ali. E tem meu número, que é o 62 991 17 6829, que você pode agendar a consulta, fazer um orçamento ou tirar dúvidas. Para aquisição do livro também, pode falar comigo pelo mesmo número. E tem o projeto para ele, que é um Instagram onde você vai conseguir baixar o PDF do livro gratuito. Se você quiser somente ler o livro, você pode baixar lá no Instagram do projeto para ele. O nome é esse mesmo. E se você quiser impresso, pode entrar em contato comigo, a gente encomenda para você. Tenho alguns já impressos e a gente pode fazer isso também. Fico à disposição, né, para qualquer uma dessas especialidades que hoje eu estou oferecendo. E também trabalho com a parte de aconselhamento cristão. Dentro da terapia, eu sou muito neutro, não vou trabalhar nenhum tipo de religião. Independente da sua religião, eu vou trabalhar dentro do que a psicologia oferece para o tratamento, das ferramentas da psicologia. Mas há pessoas que preferem um profissional que tem essa questão religiosa. E aí eu tenho o aconselhamento cristão que vai trabalhar isso, vai trabalhar a psicologia e vai estar incluindo esses aspectos religiosos. Então, se você tem essa preferência, também vou poder te atender nesse ponto. Perfeito. Eu gostaria de agradecer grandemente pela participação do Dr. Rafael Batista. Muito obrigado, doutor, por participar aqui. O senhor trouxe aqui grande conhecimento, né? Foi uma conversa até um pouco maior. Gostaria de agradecer também a minha grande amiga, parceira, apresentadora aqui, host do nosso programa aqui, Júlia Santana. Muito obrigado, Júlia, pela participação. Hélio, é sempre um prazer dividir a bancada com você. É sempre muito bom conhecer novas pessoas que trazem sempre informação para a gente e também para o público que nos escuta. E muito obrigada por contar comigo na participação desse sonho. Inclusive, é muito bom fazer parte dessa programação com você. E nós teremos aí muitas programações que virão e trarão mais informação para você que nos escuta. Muito obrigada e nós estamos chegando ao fim da nossa programação. Então é isso, amigo, amiga empreendedor, muito obrigado por seguir até aqui, agradecemos, nos vemos no próximo episódio e lembre-se, viver de negócio é viver de propósito.